E aí, pessoal, beteleza? Cacau Marques do site podcast bibotalk.com. Sim, estou aqui de novo para falar de novo com você sobre Bíblia, teologia, mas hoje especificamente nosso segundo vídeo sobre oração em Daniel. Você já viu o primeiro vídeo? Se você não viu, corre lá, assiste. Ainda que você possa assistir os vídeos fora de ordem, não tem problema não, mas é legal ver também na ordem, né? Então dá uma olhadinha lá. Se você gostou do primeiro vídeo e confia que esse segundo vídeo vai ser legal também, já dá seu like aí, já comenta aí e vamos juntos caminhar pelas páginas do livro de Daniel, tentando aprender mais sobre oração com esse profeta bíblico. Vamos lá? Quando nós falamos sobre Daniel e oração, essa conexão, talvez alguns como eu se lembrem, lógico, da história de Daniel orando no seu quarto, com as janelas que davam para Jerusalém. Mas muita gente talvez faça uma outra associação. Pense em Daniel a partir do famigerado jejum de Daniel, não é? Você já ouviu falar do jejum de Daniel? Você já praticou o jejum de Daniel? Pois bem, deixa eu explicar que negócio é esse. O jejum de Daniel é, segundo algumas doutrinas e alguns ensinamentos aí de algumas igrejas, de alguns pastores, de alguns mestres e tal, o jejum de Daniel é a prática de se abster de carne e comer apenas vegetais e água durante um tempo, geralmente durante 21 dias, tá bom? Esse seria o jejum de Daniel. Então você, durante 21 dias, geralmente 21 dias, não necessariamente são 21 dias, mas geralmente é isso. Durante 21 dias você se abstém de carnes e de alimentos. Alguns vão levar até alimentos de origem animal, outros vão ficar só em carnes mesmo. Vai ter uma variedade sobre isso. E concentra-se, e aí você se concentra na alimentação por vegetais, legumes, verduras e tal, e água. E essas duas coisas juntas, sem beber, especialmente sem beber vinho, né? Que é o que o texto aqui mais especificamente coloca, né? Essa ideia do jejum de Daniel vem do livro de Daniel, né? Então, abre aí sua Bíblia em Daniel capítulo 1. Eu tenho essa mania assim de falar, abre aí sua Bíblia, né? Mania bem de pastor mesmo, né? Mas provavelmente o texto vai estar na tela aí, tá bom? Mas, se você puder abrir sua Bíblia na sua versãozinha bonitinha, abre aí. Eu tô abrindo a minha Bíblia aqui na NVI, especificamente nesse texto, tá bom? Então, Daniel capítulo 1, aqui a partir do versículo 8, ele diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar deles, de Ananias, Misael e Azarias. Disse então ao homem que os chefes oficiais tinham encarregado, né? Ele disse para esse homem que tinha sido encarregado pelos chefes oficiais: Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com as dos jovens que comem comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. É isso, né? E aí ele concorda em fazer essa experiência, depois de 10 dias tá lá eles estão inteiros. Ah, mas por que 21 dias se aqui fala 10 dias? Na verdade, o texto fala que esse tipo de alimentação para os jovens que tinham sido trazidos de Judá seria por 3 anos, e depois disso, depois de 3 anos, eles entrariam lá, seriam apresentados ao rei. E aí, mas eles fizeram um teste por 10 dias com Daniel. Tá? Os 21 dias vêm do capítulo 10 de Daniel, quando Daniel conta que num outro momento, lá na época do rei Ciro, ele tomou a decisão de não comer alimentos saborosos e ficar só com vegetais e água também. E lá ele fala que foi por 3 semanas, que foi por 21 dias. Então, por isso que as pessoas associam com 21 dias. Mas é outra história, tá bom? Tem essa história do primeiro capítulo aqui e tem a história do capítulo 10. O jejum de Daniel seria isso, essa abstenção voluntária de alimentos com base de carne, né? Alguns vão levar até questões sobre farinhas e tal, porque Daniel, pelo visto aqui, não come pão também, alguns vão levar para esse lado, mas
só vegetais e água, então por um tempo para orar, geralmente 21 dias. Além da confusão dos dias, tem um outro problema nessa prática do jejum de Daniel. É que o que Daniel faz aqui não é um jejum. O que Daniel faz não é um jejum. Na verdade, não existe jejum de Daniel. O que Daniel faz aqui, e isso fica muito claro, é se abster de alimentos que poderiam contaminar-lhe. E jejum não é isso. Jejum não é não comer coisas que contaminam, tá bom? Se abster do que contamina, e aí não só de coisas, mas especialmente de práticas, já que hoje em dia Jesus já declarou purificados todos os alimentos, né? Mas se abster de coisas que contaminam, nada mais é do que santificação, do que purificação, não é jejum. O jejum é algo que você faz abrindo mão de coisas que em si não são pecaminosas, no caso de alimentos que em si não são pecaminosos. Quando Jesus Cristo faz o seu jejum no deserto, não é porque a comida é impura, não é porque ele não queria se contaminar com comida. Ele faz o jejum no deserto porque ele está se dedicando à oração lá, e um dia eu posso falar sobre jejum de maneira mais prolongada, mas tem um BTcast muito legal sobre jejum, se você quiser ouvir, procura aí no seu YouTube, Spotify, onde você quiser. Mas quando qualquer personagem bíblico faz um jejum, seja Esther, Davi, Jesus, qualquer personagem bíblico faz jejum, eles não estão abrindo mão de alimentos porque esses alimentos são impuros. Mas o que Daniel faz é abrir mão de alimentos que poderiam lhe contaminar, não só Daniel, mas também os seus amigos. Então ele se abstém de alimentos que podem lhes contaminar. O que eles estão fazendo é se mantendo puros. E jejum não é isso, tá bom? Então o que está acontecendo aqui não é um jejum de Daniel, não é um jejum de Daniel. Ah, mas por que Daniel não se alimentou? Bom, há algumas teorias sobre isso, tá bom? Uma delas é a de que Daniel não queria comer das comidas da mesa do rei, porque essas comidas quebravam as leis alimentícias da Torá, especificamente as leis alimentícias de Levítico, né? Que proibiam uma série de alimentos, especialmente carne de porco, né? Alguns tipos de frutos do mar. Então, vários alimentos que talvez fossem consumidos na Pérsia, especialmente na alta corte, e e Daniel resolveu se abster desses alimentos por causa disso, tá bom? Ainda que, e aí que vem uma coisa interessante sobre Daniel, ainda que ele estivesse distante de Jerusalém, não tivesse mais classe sacerdotal, não tivesse mais rituais de purificação, não tivesse mais liturgia no templo, ainda que tudo isso, toda a instituição religiosa estivesse dissolvida e ele está num outro lugar, ainda assim ele resolveu ficar puro diante de Deus. Essa é uma lição muito interessante, se é que essa é a leitura da contaminação a partir de alimentos que eram proibidos na Torá. Eu gosto dessa interpretação, ela tem uma objeção, tem gente que faz uma objeção a respeito dela, que é o seguinte: Daniel também não toma vinho, e aí o vinho não é proibido pela Torá, não tem nenhum lugar da Torá que proíba o vinho. Então, quando ele bota o vinho nisso, peraí, que contaminação é essa, né? Então, pode ser que não signifique exatamente isso. Então, outras pessoas levantam outras hipóteses. Uma outra hipótese é a de que Daniel não queria era partilhar da mesa do rei Nabucodonosor, porque isso significaria um certo apoio ao governo de Nabucodonosor diante de um povo que tinha acabado de ser conquistado, né? Então, está ali do lado do rei, enquanto o povo foi conquistado logo em seguida. O que isso soaria para o seu próprio povo, como se ele estivesse traindo o povo, né? É uma interpretação interessante. De fato, a mesa aparece aqui. Esse sinal de corrupção, que seria essa proximidade do rei, poderia estar presente. Ele não se corromperia com o rei, ou seja, ele não concordaria com as práticas do rei. Contudo, depois Daniel faz parte dessa corte, né? Ele faz parte, ele vai liderar os magos, os sábios do rei, ele vai ser muito importante dentro do governo do reino babilônico, o reino de Nabucodonosor, e depois o reino persa também. Ele também vai ter uma posição de destaque diante desses reis que mantinham o povo cativo. Então também a gente tem uma certa objeção a essa ideia. Uma outra ideia possível era de que, na verdade, o que Daniel estava fazendo era resistindo não exatamente a alimentos proibidos pela lei, porque o vinho não era proibido pela lei, e porque depois talvez ele tenha comido desses alimentos, a gente não sabe exatamente, né? Mas que ele estivesse se afastando de uma certa influência cultural babilônica. Ele estava, de uma certa forma, estabelecendo ali uma resistência.
O livro de Daniel fala bastante sobre isso, sobre resistir e ficar fiel a Deus diante das pressões de um mundo babilônico. Muitas das histórias desse livro vão apontar para isso, especialmente quando a gente conecta esse livro com aquele alvo da profecia de Daniel, que era o reinado de Antíoco Epifânio, depois mais à frente, lá na época dos Macabeus, né? Que também impunham, não os Macabeus, obviamente, né? Antíoco Epifânio também impunha uma série de aculturações sobre o povo de Israel e havia necessidade de uma resistência. Então o livro de Daniel faz sentido quando fala profeticamente a respeito desse rei ou desse governante e faz essa conexão a partir da realidade da Babilônia e da realidade de Daniel, quando aponta lá para frente, mostrando o que seria a resistência importante depois. Mas então, talvez Daniel estivesse resistindo a uma questão cultural. Faz sentido, seria uma coisa interessante, mas que tipo de resistência é essa que depois também Daniel estaria ali, não só junto do rei, mas liderando os sábios do rei, que eram nada mais nada menos que magos, né? Ele era o líder dos magos, né? Do rei da Babilônia. Então, pensar que tipo de resistência ou não Daniel está exercendo ou está praticando ali é uma coisa mais complicada da gente entender, né? De qualquer forma, todos vão dizer que Daniel estava de alguma maneira buscando uma fidelidade a Deus, certo? Buscando uma fidelidade diante de uma série de pressões que ele estava recebendo junto com os seus irmãos. Eu gosto da ideia da Torá, eu acho que ela faz sentido e conecta os outros pontos do livro, quando Daniel é forçado, de certa forma, a adorar, e os seus amigos, na verdade, né, a adorarem uma estátua levantada pelo rei, a não orarem a nenhum outro deus, lá já no período persa, né? Então, essa questão de uma fidelidade diante de Deus mesmo, entendeu? Vamos dizer assim, uma santidade diante desse Deus. Eu acho que faz sentido. E o uso da palavra contaminar, para mim esse é o ponto mais importante. Não é uma bala de prata, mas é o ponto mais importante. Contaminar. Ele resolveu não se contaminar. Essa é uma palavra muito interessante e muito conectada com essas ideias do que o alimento impuro fazia com o corpo, do ponto de vista do alimento santificado segundo Levítico. Então, me parece fazer sentido que Daniel estava de alguma maneira, se abstendo daquilo que era contra a lei de Deus. Ah, mas e o vinho? O vinho pode ser um voto pessoal. Havia votos pessoais na lei para que você não tomasse bebida alcoólica. Pode ser que Daniel estava fazendo um voto naquele momento, junto com tudo. Ou pode ser simplesmente que por algum outro motivo aquele vinho era impuro, né? Essa bebida podia ser impura por algum outro motivo que a gente não sabe bem também os processos vinícolas ali. Vinícolas, existe isso? Provavelmente não existe, né? Mas enólogos, os processos enológicos da Pérsia e da Babilônia, no caso, né? Os processos enológicos da Babilônia, pode ser que por algum motivo esse vinho era oferecido a algum deus ou alguma coisa do tipo e ele se abstém também obedecendo à lei. Mas aí o que acontece? E aí que vem a grande questão. Por que então que as pessoas fazem jejuns de Daniel? Por quê? Para que isso? Eu não sei direito onde isso começou. Talvez você possa perguntar lá para o nosso amigo Léo Cruz, que é o grande rastreador das tendências gospel. Mas uma coisa que eu acho muito curiosa é que das práticas espirituais de Daniel, a prática de não comer carne e vinho por 21 dias, que não é exatamente isso, né? Mas essa prática é a mais fácil de copiar. Fica 21 dias comendo legumes e bebendo água, é muito fácil de copiar. Muito mais difícil é copiar o regime de orações de Daniel, 3 vezes por dia. Isso é muito mais difícil. E se de fato o que Daniel está fazendo é uma resistência diante de pressões que o contaminam, seja uma contaminação espiritual de quebra da lei, seja uma contaminação cultural, ou seja uma contaminação política, para todas essas coisas, orar e orar mais e buscar mais Deus em oração e estar mais diante de Deus é muito mais eficiente do que hoje você se abster de alguns alimentos, uma vez que Jesus já declarou puros todos os alimentos.
Ah, mas tem problema, Cacau? Tem problema? Por que você está pegando no pé disso? Claro, talvez eu esteja sendo um pouco duro aqui, mas eu quero insistir numa coisa. Há um problema quando nós entendemos as disciplinas espirituais como uma espécie de exercício que eu faço para me fortalecer. Há um problema nisso. Há um problema quando eu olho para as disciplinas espirituais e para certas abstenções e para certo não coma, não prove, e penso que isso tem algum papel contra a carnalidade. Paulo diz em Colossenses, no capítulo 2, que não tem nenhum poder contra isso. Entendeu? Então, por que vocês ainda se submetem a regras de homens, como não toque, não prove, não manuseie? Tais coisas têm aparência de santidade, têm aparência de piedade, mas nada podem contra a sensualidade, contra a carnalidade ou contra a tentação do pecado. Então, nós estamos substituindo uma prática espiritual de fato, que é a oração, por um certo sacrifício pessoal, julgando que isso vai nos dar algum tipo de melhoria, de aprimoramento espiritual. Não vai. Quando nós confundimos o não se contaminar com o se abster de coisas que não são em si pecaminosas e impuras, nós perdemos a noção do que realmente é santidade. Gente, santidade não é ascetismo. Ascetismo é você se afastar de todas as coisas que lhe dão prazer, todas as coisas que parecem boas. Mas isso não é santidade. Deus não nos deu um mundo para nós nos privarmos do mundo. Deus nos deu um mundo para nós aproveitarmos esse mundo. Em Eclesiastes a gente aprende isso. Aproveita da vida, trabalha e com o ganho do seu trabalho, com o seu sustento, aproveita a vida com a mulher da sua mocidade, coma a sua comida, beba seu vinho, entendeu? Esse abster-se não significa nada para Deus. O sacrifício que nos conecta com Deus é o sacrifício de Jesus. Agora, abrir mão do que nos contamina, isso é muito importante. E aí a gente pensa hoje, o que Jesus falou sobre contaminação? Ele diz, o que contamina não é o que entra na boca, mas é o que sai do corpo. Não é o que entra no corpo, é o que sai do corpo. O que contamina não é o alimento. E ali, nos evangelhos, especialmente os evangelhos sinóticos, e na minha cabeça eu estou o texto do Evangelho de Marcos, né? Diz lá que Jesus então declarou puro todos os alimentos dessa maneira, entendeu? Então o que entra no corpo não contamina mais. É o que sai do corpo, é o que eu falo, é o que vem das disposições do meu coração. É disso que eu tenho que me abster. E não vai ser abrindo mão de carne que eu vou me livrar disso. Na verdade, vai ser exatamente orando. Me arrependendo diante de Deus, reconhecendo que eu preciso da santificação dele, porque santificação não é ascetismo, santificação é a vida de Cristo em mim, pedindo que ele construa o caráter dele na minha vida. Então, muito melhor do que se abster de carne por 21 dias é orar 3 vezes por dia durante 21 dias. Isso seria uma maneira muito melhor. A gente copia a dieta, ou melhor, a gente tenta copiar o jejum de Daniel porque é muito mais fácil do que copiar o seu regime de orações. E aí isso gera um outro problema. Então nada, né? Isso aí gera um outro problema. É muito comum que quando nós confundimos a obra da santificação com uma obra de Deus na nossa vida, com uma abstenção de prazeres voluntariamente, que nós então fazemos o seguinte, bom, eu estou sacrificando aqui o meu paladar, não estou comendo aquela picanha agora. Então eu tô agradando Deus com isso. Então eu dou uma permitidazinha aqui que eu possa falar uma mentirinha aqui. Entendeu? Eu tô me segurando nas carnes, então agora eu posso dar um lugarzinho pra carne aqui. Entendeu? E isso aí tem pesquisa, tá? Teve uma pesquisa feita na Inglaterra com crianças. Esse é um dado muito chocante, né? Uma pesquisa feita na Inglaterra com crianças que mostrava que crianças religiosas frequentemente se permitiam pequenas maldades. E a conclusão que os pesquisadores entenderam era que as crianças religiosas achavam que elas agradavam a Deus de outras maneiras. Então elas podiam se permitir alguma maldade em outro lugar. Entendeu? Então, como eu vou no culto o tempo todo, como eu leio a Bíblia com os meus pais, como eu oro, então Deus tá legal comigo, eu posso ser um pouquinho maldosinho aqui nesse lado. Entende? Isso aí foi com crianças, obviamente tem toda uma questão de compreensão da doutrina e tal, mas fica aí alerta para quem ensina crianças, né? Falar sobre graça e não só sobre uma troca, e não sobre uma troca com Deus. E essa pesquisa não repetiu os mesmos dados para adultos, tá bom? Isso não se repetiu para adultos. Mas esse padrão não é um padrão estranho,
Paulo vai falar sobre isso, que quando a gente confia na carne, a gente só colhe as obras da carne, não o fruto do Espírito. E confiar na carne é o quê? É acreditar que as obras religiosas vão, de alguma maneira, trazer algum tipo de justificação. Não trazem, elas não trazem justificação nenhuma. O que eu preciso é do mover do Espírito em mim, produzindo o seu fruto, me arrependendo da minha carnalidade, confiando e semeando no Espírito. Se eu vivo no Espírito, eu devo andar no Espírito. Então toda essa visão, eu não estou falando que quem faz jejum de Daniel é pior do que os outros, de jeito nenhum. O que eu estou dizendo é que não adianta nada, qualquer outra obra religiosa, se você não está preocupado em dependência profunda, buscar Deus em oração. E se isso é tão importante, Daniel tem uma lição muito maior do que simplesmente abrir mão de carne, gente. É orar mais, é buscar mais a Deus em oração. Isso é muito mais importante. Isso sim é o que faz sentido. Abrir mão de certos alimentos achando que com isso você está se aprimorando espiritualmente, não faz sentido. O jejum tem um lugar na palavra de Deus? Tem. Eu posso outro dia falar sobre jejum de uma maneira mais em vídeo aqui, já que eu só falei em podcast, em podcast de áudio. Posso falar um dia aqui, mas o mais importante que eu quero destacar aqui é, Daniel não fez um jejum. E nada do que Daniel fez ali era uma prescrição para nós. Nem mesmo as suas 3 orações por dia eram prescrição. Mas pelo menos é um exemplo muito mais positivo para nós e que faz muito mais sentido na teologia de uma era de nova aliança como a nossa, do que simplesmente ficar copiando essas questões dietéticas de Daniel. Certo? Que Deus abençoe você e que você ore mais. Aproveita agora, já bota aí, lembra lá do nosso compromisso do outro vídeo. Tenta orar todo dia aí diante de Deus, se encontre com Deus em oração, coloque-se diante do Senhor em oração. E agora entenda, coloque-se diante de Deus em oração, reconhecendo a sua dependência dele e a sua necessidade. Um beijo, Deus abençoe e até a próxima.